Eu estou gostando de voltar aqui e ver tanta vida aqui na base. Onde vocês estão sentados aqui, eu era um dos chibanqueiros que nivelou esse negócio. Uma vez nós tínhamos uma fila de pessoas na chibanca aqui, porque era barranco, né? E atrás deles uma fila de pessoas com enxadas, puxando a terra, e uma fila de pessoas enchendo sacos e levando aqui para onde está o segundo prédio, né? Aí o dono do terreno que tinha nos ajudado a comprar, o nome dele era Décio Camargo, ele parou aqui na frente, ele olhou, a boca dele abriu e disse, puxa vida, parece tempos bíblicos. O único paralelo que eu podia achar era a escravidão no Egito. Naquela época, Gilberto era solteiro ainda. E a Jussara estava aqui. Então, nós morávamos ali onde tem um colégio agora em Contagem, e todo dia eles iam embora fazendo Cooper. Eu nunca entendi aquilo. Depois de eu trabalhar o dia todo na chibanca, eu não queria saber de Cooper. Mas era um grupo de heróis mesmo, que deixaram sua marca aqui para missões para sempre. Um período nessa base de 88 até mais ou menos 95, nós estabelecemos 12 trabalhos permanentes no exterior, né? Então, realmente, daqui temos tido um impacto sobre as nações. E vai continuar isso. Isso mesmo. Agora, quase esqueci de novo. Ainda bem que Deus não me chamou para ser vendedor, eu teria morrido de fome. Agora, como missionário, estou bem, obrigado. Mas, no ano que vem, em Contagem, nós vamos realizar uma EPOL. Essa é uma escola de liderança. Vai te ensinar a fazer o sonho que Deus te deu se tornar realidade. Quantos querem só sonhar e nunca fazer nada? É mais fácil. Mas não dá satisfação nenhuma, nem a você, nem a Deus. Quantos querem realizar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Então, começa em fevereiro lá. Venha fazer uma EPOL conosco e nós vamos te equipar para realizar mesmo os seus sonhos. Amém. Eu quero sugerir que faça também a EPV, Escola Palavra Viva, porque tem sido um negócio muito forte que tem mudado as vidas das pessoas, tem renovado obreiros experientes, tem lançado obreiros novos, eu nunca fiz nada que tem tido tanto impacto nas vidas das pessoas que fazem. A EPOL começa em fevereiro, a EPV, eu sei lá, depois. Eu fui ver aqui, eu não sei. Gilberto estava lendo a palavra para nós e falando do valor da palavra, e hoje à noite eu quero continuar neste mesmo fluir. Nós temos falado esses 2 dias pela manhã sobre viver por fé, e hoje mais sobre a natureza da graça de Deus. Nós vimos claramente nas Escrituras que a graça de Deus não se limita a perdão, como muitas vezes as pessoas entendem. A graça de Deus é uma obra do poder de Deus. É muito mais do que um dispositivo legal no governo de Deus sobre o universo. É o plano de Deus para a nossa transformação, para nos alinhar com o verdadeiro amor, para que possamos viver em harmonia com o que é e em harmonia com o reino de Deus. Então, é muito importante que a gente vive neste fluir. Também não é nenhum sacrifício, não. Nós estamos fazendo a EPV agora, a Escola Palavra Viva,
Estamos fazendo no livro de Colossenses. E ficamos esta última semana alguns dias conversando e ouvindo o Senhor sobre o que seria a plenitude que habita em Cristo, porque agradou a Deus fazer com que toda a plenitude habitasse em Cristo. Deus quer que você viva na plenitude. Ele não quer que sua experiência com Ele seja uma luta constante, tentando forçar seu comportamento a alinhar com coisa que seu coração não quer. Ele quer entrar dentro de você e mudar seu coração. Ele quer trazer transformação e plenitude. Ele quer que você experimente a sublimidade do conhecimento de Cristo, a profunda satisfação de relacionamento com Ele, a plenitude. Agora, boa parte disso depende da palavra. Quando Jesus falou de nossa experiência com Ele e a importância disso, lá em João, eu acho que é 14, mas pode ser 15, ele fala assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele faz grande promessa de resposta de oração. Nós vivemos num período na história humana, pelo menos entre as pessoas que estudam mais, às vezes essas coisas, o povão tem melhor instinto do que os estudiosos. Mas nós vivemos num período que eles chamam de pós-moderno. No pós-modernismo, cada um inventa a sua espiritualidade. Tem uma crente que eu conheço que ela é crente em Jesus e tal, mas no quintal dela ela tem as bandeiras de oração budistas. Então, cada um inventa. Eu conheço uma outra que é toda assim, agitado pelos direitos da mulher, então ela tem uma pintura na parede dela que comprou no Brasil, e é mulheres saindo das ondas do mar para cima. É uma homenagem a Iemanjá, e essa crente tem que pendurar na parede, na casa. Cada um inventa a espiritualidade que quiser, né? Mas há uma realidade. Ele, nosso Deus, é o grande eu sou. Não é nosso direito inventar o que nós imaginamos o universo ser. Se nós queremos saber a verdadeira natureza das coisas, nós temos que ir à palavra de Deus. Nós não inventamos Deus, Ele é. E nós precisamos descobrir Ele, não inventar alguma coisa que nos agrada. Se tem que haver mudança, tem que haver mudança em nós, não nele. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note algumas coisas comigo. Primeiro, as Escrituras são inspiradas por Deus. Vocês sabem isso, quando você vai lá ler, você sente a presença de Deus naquelas palavras. A Bíblia é inerente no seu conteúdo sobre os caminhos de Deus e as ações de Deus e o relacionamento de Deus com o homem e todos esses assuntos. Eu cresci numa igreja que não acreditava nisso mais. Para eles, a Bíblia era tipo uma literatura judaica. E tinha coisas úteis, mas você podia aceitar ou rejeitar e formar sua própria teoria sobre as coisas. Aquela igreja, no fim, não acreditava em nada. Era, olha,
Pode crer em Jesus como algum tipo de salvador ou não, no fim tanto faz. Você inventa alguma coisa que te satisfaz. No fim era mais ou menos assim. Vive uma vida simpática e sua vida será mais bacana. Não tinha mensagem. Se não tem a palavra de Deus, não tem nada. Mas a palavra de Deus é inspirada, e o que ela fala é verdade. Nota comigo também a natureza da inspiração, porque eu comentei hoje de manhã, eu não gosto daqueles cânticos mais de ti, menos de mim, né? Parece que o alvo de Deus é nos apagar para Ele poder se expressar. Ele é o alien que vai tomar nosso corpo, alguma coisa, né? Não é o que lemos na Bíblia. Na Bíblia, Ele está nos preparando e nos passando de glória em glória para reinar para sempre com Ele. Ele fala, hoje, vocês são filhos de Deus. Ainda não foi revelado onde ser. Ele fala, não entrou no coração do homem que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele não está no processo de te apagar, ele está no processo de revelar quem você realmente é e libertar a imagem e semelhança dele em você. E quando Deus escreve a Bíblia, não foi como o processo de Chico Xavier, não. Quantos já viram filme de Chico Xavier escrevendo livro? Ele fazia assim, tapava os olhos e colocava papel lá e uma caneta, e a mão dele começava a mexer. Segundo ele nem sabia o que estava escrevendo. O Espírito tomava e escrevia. Usava o corpo dele como se fosse um fantoche. Deus não escreveu a Bíblia assim. É tão inspirado que nós podemos confiar no que fala, mas ele honrou tantos os homens com os quais ele cooperou para produzir as Escrituras, que você pode ver claramente a personalidade de Paulo, a personalidade de Pedro, a personalidade de João e de Tiago, a personalidade de Moisés e assim adiante. Quando Deus mover perfeitamente em você, não vai te apagar. Você, com Jesus, ministrando a graça dele, tem um sabor diferente do que de qualquer outra pessoa na face da terra. Uma vez eu fui pregar numa pequena igreja aqui no Barreiro, né? E eu acho que eu fui porque ajudava alguns jocumeiros. E eu acho que o pastor nunca tinha tido um estrangeiro lá. E era a época que Jimmy Swaggart o programa dele era grande, né? Tinha 100 milhões que assistia toda semana e tal. Não sei se alguém que lembra daquilo. Mas ele levantou para me apresentar e disse, vocês todos já assistiram o programa de Jimmy Swaggart na televisão e nós temos Jimmy aqui conosco hoje. E vocês sabem, todo americano parece igual e eu tinha óculos igual aos óculos dele. Eu sei que o pastor fez uma bagunça tão grande que até assumir o púlpito eu não tinha certeza se eu era Jimmy Swaggart ou não. Aí eu preguei, depois da pregação eu fui para a porta para despedir dos que estavam saindo, e minha irmãzinha velha, uma velhinha, ela apertou minha mão assim, e disse, muito prazer em conhecê-lo, e eu assisto seu programa todos os sábados. E eu disse, não, irmã, eu não sou Jimmy Swaggart, nem prego como ele. E ela foi assim. Mas, tudo bem, continua se esforçando, você chega lá. Eu disse, irmã, eu não chego, não. Porque eu não tenho o perfil dele, não tenho a personalidade dele, não sou como ele. Mas mesmo se eu conseguisse ser uma cópia exata de Jimmy Swaggart, Deus sentiria saudades de Jimmy Star.
Não tente ser como nenhuma outra pessoa. Busque Jesus e libere a vida dele através de você para abençoar o mundo, né? Então, nós temos as Escrituras. Agora, é interessante que as Escrituras nos avisam sobre algumas coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós lemos escrito lá, a gente costuma dizer Paulo escreveu, mas podíamos igualmente dizer o Espírito Santo escreveu, né? E aqui escreve assim: a letra mata, mas o Espírito dá vida, né? O que quer dizer isso? Um dia eu estava lendo um artigo numa revista de missiologia, né? E o cara conta como ele foi como missionário para a Indonésia, e a estratégia dele era fazer amizade com os universitários, e depois de ganhar a confiança deles, ele compartilhava a verdade sobre Maomé, que era pedófilo, que era violento, que era adúltero, que era isso e aquilo e tal. Ele acabou preso. Ele estava encarando 10 anos numa prisão na Indonésia que provavelmente ele não teria sobrevivido. E um muçulmano tomou a causa dele, provavelmente o advogado dele, mas ele não fala no artigo, e conseguiu livrar ele das acusações. Mas depois chamou ele e disse: olha, eu sei que você veio aqui para nos abençoar, mas você tem que achar outra maneira de fazer, porque do jeito que você está indo, você vai acabar morto. Ele ficou tão desanimado com tudo isso que ele deixou o campo. Mas ele acabou, o melhor emprego que ele achou foi na escola americana de volta na Indonésia. Mas agora ele estava lá não como missionário, mas como profissional, trabalhando na educação. E um dia, no corredor, ele escutou uma moça, filha de missionária, perguntando para a outra: onde está seu pai? E a outra respondeu: não sei, eu acho que ele está em tal ilha. A outra aldeia acabou de se entregar a Jesus. Esse nosso herói da história ficou espantado. Ele nunca tinha ouvido falar quase de indivíduo chegar a Jesus, muito menos uma aldeia. Então, ele estava meio fascinado e meio queria investigar, porque ele tinha quase certeza que devia ter algum sincretismo no meio, né? Então, chamou a moça e disse: olha, eu quero falar com seu pai. Então, ela apresentou ele ao pai, e ele disse ao pai: eu quero aprender a fazer o que você faz para ganhar muçulmano. Ele disse: tá bom, traz um amigo muçulmano. Ele disse: mas eu não tenho. Ele disse: então, não posso te ajudar. Você tem que ter um amigo muçulmano que é rico, que já fez a peregrinação à Meca e que é totalmente dedicado ao Islã. Quando você tem um amigo assim, vem cá e nós podemos começar. Ele foi e fez um amigo assim. Aí ele voltou para o homem e eles começaram a discipular esse muçulmano. E depois de um longo processo, ele converteu.